O que é que vende mais? Americano retangular. Eu vou te mostrar aqui, ó, tá? Americano retangular ou capa de suplá. O que vende mais? Escreve aqui o que você acha que vende mais. E aí eu vou falar para você, de acordo com a experiência que eu tenho no meu negócio há 12 anos, tá? Ó, eu tô vendo aqui que vocês estão mandando mensagens e depoimentos. Eu vou pedir que vocês mandem no meu direct depois. Manda pra mim no meu direct. Manda os depoimentos lá. Ó lá. Capa de suplá, capa de suplá, capa de suplá. Americano. Capa de suplá. Marilyn, querida. Aluna 2018, hein? Capa, americano, eu vendo os dois. Olha lá como tá diversificado. Eu vendo mais capas, ok. Então você viu que tem aí a turma da capa, a turma do americano, né? E tem gente que tá chegando agora e tem algumas pessoas até mais velhas que não sabem. Então uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. E aí eu quero colocar para você o seguinte. O que vai vender mais é o que você vai colocar mais foco. O que vai vender mais é o que você vai colocar mais foco. E aí, presta atenção em como é que se coloca foco, ok? A primeira coisa que você precisa entender é que quem faz tudo não faz nada. E é muito importante que você tenha dentro do seu negócio de mesa aposta todas as peças de roupa de mesa para vender. Que você tenha americano, que você tenha capas, que você tenha trilhos, você tenha todas as peças. Toalhas de mesa para algumas, por exemplo, a Divino Arranjo nunca vendeu toalha de mesa, porque eu acho, né, dentro da minha, dos meus princípios de custo, né, que a toalha de mesa, né, não tinha um retorno financeiro muito adequado. Tecido não é barato, gente, tá? Tecido não é barato. Então, você imagina fazer uma toalha de mesa muito grande, né? E não poder cobrar de acordo como você cobraria tantos lugares como se fossem americanos ou capas de suplá, né? Isso diminui muito a sua margem de lucro, tá? Mas tem algumas pessoas que gostam e até se especializaram em toalhas de mesa e tá tudo bem. Tá? Então a primeira coisa é o que é que você faz de melhor. Não só o que você faz de melhor, mas o que é que você gosta mais. E não só o que você gosta mais. O que é que você entende que dá mais benefícios para o seu cliente? E é isso que vai fazer você vender mais, tá? E aí eu vou te contar como é que foi aqui na Divino Arranjo, tá? Quando eu comecei na Divino Arranjo, eu comecei fazendo tudo. Então, fazia todas as peças e oferecia todas as peças da mesma forma. Então, ora eu vendi um pouquinho de capa, ora eu vendi um pouquinho de americano, ora eu vendi um pouquinho de trilho, tá? Era diversificado, ok? Só que eu comecei a prestar atenção nos motivos das pessoas de não comprar. Esses motivos das pessoas de não comprar se chamam objeções. Tá? Dentro do processo de vendas, você mapear as objeções do seu cliente é extremamente importante. E eu comecei a mapear. Olha só que interessante. A cliente falava assim para mim. A minha cliente, tá? Não necessariamente pode ser igual para você. Mas com certeza quando alguém não compra de você, a pessoa vai falar o motivo. E você não fala, você deve perguntar. Então, quais eram as objeções quando alguém não comprava de mim? Bom, primeiro, tá caro, né? Dinheiro, isso aí é unânime, tá? Acontece em todos os negócios. Só que isso não é a verdade. Por quê? Porque se a pessoa realmente tiver o interesse, se ela estiver apaixonada, se ela entender o quanto de transformação, o quanto de experiência aquilo vai trazer para ela, ela vai dar um jeito, ela vai comprar, tá? Então, todo mundo fala
que é dinheiro, né? E que tá caro, geral. Quando você vai um pouquinho mais fundo e você continua perguntando para a pessoa, tá? Você vai descobrir que ela vai falar o quê? Na verdade, olha só, na verdade, eu não tenho louça para usar com esse tipo de roupa de mesa. A minha casa é muito simples. Eu não tenho lugar para guardar. Eu não tenho tempo de lavar e passar. Vai ficar muito difícil para eu poder dar conta. Meus filhos sujam. Eu não acho que vale a pena. As pessoas não comem à mesa, então eu não acho que vale a pena. E você começa a observar todas as objeções. No meu caso, a questão de eu não tenho lugar para guardar. Não tenho espaço. Não tenho louça, era muito grande, tá? Até hoje eu tenho bastante, né? Tem gente que fala que não tem mesa, tá? Isso também é uma objeção importante. O que eu comecei a pensar? Poxa, se a pessoa não tem lugar para guardar, tem pouco espaço, se a pessoa tá com pouco dinheiro, se a pessoa tá com pouco tempo e não tem louça para usar, como que eu posso criar para ela uma roupa de mesa que faça com que ela gaste menos, não precise ter muito espaço na cozinha, na casa para guardar, que seja de fácil manuseio, né? E que ela possa usar com louça simples, com louça básica. Comecei a pensar assim, tá bom? E aí, nesta época, eu comecei a dar foco na capa de suplá. Tá? Então, baseada nessas objeções, a Divino Arranjo, em 2015, criou a capa de suplá dupla face. Já existia capa de suplá, mas não existiam capas de suplá dupla face, tá? E eu criei a capa de suplá dupla face e comecei a falar dos benefícios de uma capa de suplá dupla face, tá? Então, olha só. Eu fiquei alguns anos batendo em cima da capa de suplá dupla face. Então, a capa de suplá dupla face, olha só que interessante. Ela pode ser guardada em qualquer lugar. Ela pode ser enroladinha, né? Olha só. Não ocupa espaço, você pode pôr uma dentro da outra, tá? Ela é de excelente custo-benefício, você compra uma e leva duas. Dá para você usar e fazer diversas mesas e você pode usar todas com prato básico, com prato branco, né? E você pode pegar do jeito que tá, enfiar na máquina, jogar na máquina e deixar a máquina trabalhar, lavar para você. Você não vai precisar ter esse trabalho, tá? E você vai poder ter muitas opções com investimento baixo, um pouco espaço dentro do seu armário, tá? Sem precisar comprar louças, usando só sua louça branca ou uma louça cristal, né? Sem cor. E vai deixar a sua família muito mais feliz, a sua casa muito mais alegre, né? Vai fazer com que as pessoas sentem à mesa, tenham um prazer de estar aí junto com você. E eu bati durante alguns anos em cima destes pontos. E eu tive picos e picos de vendas ininterruptas até chegar ao ponto de criar a assinatura de roupa de mesa, tá? Então eu fui criando inúmeros tipos de capas, tá? Essa daqui já era uma capa de tecido de coleção própria, tá? Tá vendo? Aqui já tá na base, tá bom? E eu vendi para esse público, porque era a dificuldade deles foi suprida 100% por conta, né, de eu ter ouvido as objeções e criado em cima das objeções deles, ok? Eu criei em cima das objeções deles. Então, o que vende mais? Vende mais o que você coloca foco. Só que não é só colocar o foco, precisa entender a demanda do cliente. Quais são as objeções que o seu cliente está fazendo? Ah, eu não tenho dinheiro. Poxa, capa de suplá para quem não tem dinheiro é excelente. Você compra uma e leva duas, tá?
Ah, eu não gosto de lavar na mão, leva muito tempo. Pois é, lá você pode jogar na máquina e deixa a máquina fazer o seu trabalho, porque o tecido que eu uso é um tecido que não desbota, não enruga, não encolhe, ele não vai te dar problema, né? Eu lembro que teve uma época que elas deixaram de comprar capinha porque tinham muita dificuldade em passar a capinha. E então eu criei a capa Passa Fácil, tá? Não tô com ela na mão aqui, mas quem tá dentro do curso eu ensino. A capinha Passa Fácil nada mais é do que uma capinha igual, só que feita de tecido térmico, tá? Com espuma, onde você coloca em cima da base de MDF e aí você coloca a sua capa por cima para passar, tá? E aí eu criei a capinha e eu dava para as clientes, né? Então, se você compra de mim, você já ganha uma capinha Passa Fácil, porque já fazia com que essa objeção de eu não consigo passar ou demoro muito para passar, acabasse. Então, você precisa trabalhar em cima das objeções do cliente para criar para ele, ok? E eu vendi tanto, que eu acabei criando a assinatura para dar, né, vazão para a quantidade de pessoas que eu tinha todos os meses comprando de mim. Então, olha só, vamos lá. Primeira coisa, né? Quais são as objeções que o seu cliente te coloca? Você precisa ter um caderninho de objeções e mapear. De acordo com as objeções, você precisa criar para ele, para suprir a demanda dele, tá bom? Qual é o tipo de peça que para ele faria sentido? Não para ele uma pessoa, para ele aquele conjunto de pessoas, tá? Outra coisa, você acredita que aquilo realmente é real? Você acredita que aquela peça que você está fazendo, ela vai realmente cumprir esse propósito? Porque você precisa ser a primeira pessoa a acreditar. Se você defender uma coisa que você não acredita, não tem energia, não tem força e ninguém vai acreditar em você, né? Gente, a mentira tem cheiro, a enganação, o engodo tem cheiro, tá? Então, para que você seja altamente convincente, persuasiva, no bom sentido, você precisa estar falando a verdade, você precisa acreditar genuinamente naquilo, você precisa realmente viver aquilo. E eu vivia aquilo diariamente na minha casa, no meu ateliê, tá bom? Então eu criei a assinatura e eu não vou entrar hoje no assunto de assinatura, tá? Dentro da assinatura, então tinha kits com capas, kits com americanos e kits com trilhos. E aí então, depois eu fui dar foco para o americano. Então, depois de muitos anos vendendo muita capa, eu quis dar foco no americano e comecei então a focar em coleções de americano, tá? E os americanos passaram a vender mais do que as capas quando eu dei foco nos americanos. Então, para que as pessoas passassem a comprar americanos de mim e não de outras pessoas, eu investi num americano, tá? Que supria as necessidades do meu público. Quais que eram as necessidades do meu público? Falta de dinheiro, não tenho tempo de ficar lavando, não tenho muito espaço, não tenho louça. Muito parecido com o outro, não é? E por aí vai. Então, o que eu fiz? O meu americano, inicialmente, ele era dupla face também. Só que, gente, fazer um americano dupla face é diferente do que fazer uma capa de suplá dupla face. Dá muito mais trabalho, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi baixar o custo do americano. E passei a fazer, então, americano face única, tá? Face única. Então, no caso do americano, eu baixei o custo e o tempo de trabalho em cima dele, fazendo ele face única, deixando mais acessível para o meu público. Eu investi em tecidos que fossem semi-impermeáveis, tecidos de boa qualidade, com tratamento, né, Wise Clean, e tem muitos outros nomes aí, de boas marcas, porque isso fazia com que a minha cliente não precisasse se preocupar com manchas,
com sujeira, porque o tecido é semi-impermeável, né? Ele continua dando maleabilidade, né, para o tecido, não é aquele tecido duro, rígido, é um tecido que ainda é maleável, mas se cair alguma coisa, a pessoa pode ir lá, né, enxugar, não penetra, e se sujar, a máquina resolve de forma muito simples, muito rápida. Investir num acabamento básico, muito bem feito, uma casa, ó, acabamento, deixa eu ver aqui, ó, esse aqui é tão antigo, gente, que tá até com a minha etiqueta antiga, ó, essa aqui é a etiqueta bem antiga da Divino Arranjo, olha que acabamento bonitinho, tá vendo? Ó que bonitinho, tá? Simples e muito bem feito. Dá para ela guardar na gavetinha dela dobradinho, enroladinho. Ela usa com louça branca, louça cristal, tá? Sem nenhum tipo de problema. E fez com que na época eles começassem a vender muito mais do que as próprias capinhas de suplá, que eu já fazia há bons anos, tá? Então, assim, mas Valesca, você não fazia americano dupla face? Fazia. Só que para o americano, e para ele suprir a necessidade do meu cliente, que era: não tenho dinheiro, tá caro, não tenho louça, não tenho lugar para guardar, tenho dificuldade de lavar e tudo mais, para fazer com que esse americano ficasse num custo acessível e ao mesmo tempo continuasse me dando lucro, então eu removi a parte de dupla face do americano, deixei ele simples, investi num bom tecido, tá? Num tecido de boa marca, né? Semi-impermeável. Trabalhei num acabamento de canto mitrado bem feitinho, de forma simplificada, tá? Sem rococó, sem nada que pudesse marcar, ó. Você vê que eu uso, você vai ver que eu sempre uso linha da cor do tecido, tá? Que é justamente para quase ficar invisível, para ficar uma peça contemporânea, para ficar uma peça que a pessoa possa usar inúmeras vezes sem enjoar, né? Sem rococó, sem babados e coisas desse tipo, que na hora de lavar e passar é um inferno na terra. O cliente que fica perdendo tempo para passar babado de peça de roupa de mesa, minha querida, ele compra uma vez e ele não vai comprar mais, porque depois que lavou e perdeu aquela goma, é um inferno na terra, tá? A não ser que ela tenha alguém que faça isso, mas não é a maioria do nosso público, né? Então, aí sim, os meus americanos passaram a vender mais do que a capa de suplá. Então, olha só, o que é que vende mais? Vende mais a peça que você vai colocar mais atenção, que você vai simplificar o processo e vai criá-la com os benefícios que o seu cliente precisa para dizer sim para você. Consegue entender? Fala para mim se você tá entendendo o que eu estou falando aqui, tá? Tem uma amiga perguntando qual a metragem. Amiga, a aula fala sobre o que vende mais, americano ou capa de suplá, né? Metragem, aí então oriento você a fazer a maratona mesa posta. Lá eu vou falar para você sobre mesa posta, vou falar sobre as peças também, tá? Mas eu ensino tudo isso dentro do curso. Entendeu? Escreve maratona e se inscreve lá. Você consegue entender? Fala pra mim se você tá entendendo. Então, não tem esse negócio de que você precisa saber o que tá vendendo mais para você colocar a sua peça para vender. Tem muito mais a ver com você entender qual que é a demanda do seu público, quais são as objeções que seu público tem e criar para ele, do que você pegar tudo, colocar lá e esperar com que as pessoas escolham, tá? Se você não souber as objeções do cliente,
você vai ficar à mercê dele escolher por preço, dele simplesmente elogiar e ir embora. Porque se ele não entende que aquilo para ele faz sentido, ele não vai comprar de você, mesmo que você seja a melhor artesã do seu bairro, a melhor artesã aí da sua cidade. Quantas e quantas pessoas você conhece que são extraordinárias, né? Mas que vendem pouquíssimo. Por quê? Porque na cabeça delas, elas estão fazendo um bom trabalho. Mas será que esse bom trabalho é o que o seu cliente está buscando? É o que ele quer? Será que ele quer gripir em tudo? Será que ele quer ponto decorativo em tudo? Será que esse excesso que você está fazendo aí não está deixando a peça muito mais cara e muito menos usual? Será que você não está aí querendo fazer uma roupa de festa para a mesa do dia a dia do seu cliente? Daí ele não vai querer comprar porque ele vai querer usar uma vez na vida e outra na morte? E não compensa o custo? Então eu vou defender aqui o básico bem feito. O básico bem feito, fazendo com o melhor material, sem desperdício nenhum do material, que é o que eu ensino você usar, né? Para cada metro de tecido, né? Você tirar ali 6 peças, pelo menos, peças boas, de tamanhos excelentes para a maioria das mesas, tá? Saber criar as estampas, saber combinar as estampas para que elas possam, na mesa do seu cliente do dia a dia, usar com louça branca ou com louça cristal, sem que ele precise investir em coisas que realmente para ele não vão fazer sentido. É muito difícil para o cliente que está começando, principalmente o cliente de classe C, classe D, começar a comprar louça colorida, pratos decorados. É muito mais inteligente esse teu cliente começar a comprar roupa de mesa para usar com o pratinho básico dele do dia a dia, para usar com os talheres de inox básicos dele do dia a dia, com a tacinha lá dele básica da Dir Figueiredo do dia a dia, tá? Isso já vai ser um luxo para ele. E sem contar que roupa de mesa, diferente de louça, não quebra. É fácil de guardar, muito mais barato e de uma versatilidade imensa, tá? Então, você precisa fazer esse trabalho de conversar com as pessoas e entender. E dentre entender, escolher aonde você vai colocar mais energia. Eu não tô falando que você só vai fazer isso. Você deve ter americano, deve ter capa de suplá, deve ter trilho. Mas aonde você vai ser a rainha da cocada preta? É isso que eu tô falando, entendeu? Porque se você for igual a todo mundo, você não é ninguém. Então, durante muito tempo, eu fui a rainha da cocada preta da capinha de suplá dupla face. Cara, só eu tinha. E quem tava fazendo também para vender, ficava na minha sombra. Sabe assim, eu ficava na sombra. Eu fui a primeira, a mais conhecida, a mais poderosa, muitos anos, mesmo tendo outras pessoas fazendo, copiando e tentando vender como eu. Por quê? Porque eu tinha uma essência. Qual que era? Puxa, eu estava fazendo aquilo para atender às necessidades do meu cliente. Não era por fazer. Então, quem faz por fazer não vai saber falar dos benefícios com paixão. Quando uma cliente me chamava e a pessoa falava, puxa, mas eu não tenho espaço. Eu já tinha um repertório na minha cabeça pronto. Eu falava, amiga, você não precisa ter espaço. A capinha, ela é dupla face, você vai ter 2 em uma. Sem contar que se você misturá-las na mesa, você vai ter uma terceira opção. Porque eu faço isso quando eu crio, né, as cores junto com a estampa. Você não vai ter que comprar louça, porque isso com louça branca ou com louça cristal, que todo mundo tem, já vai ser um sucesso, sem contar a alegria que você vai ver no rosto dos seus filhos, do seu marido. E você nunca vai precisar ficar ali lavando no tanque, deixando de molho, fazendo aquele processo todo, porque eu trabalho com tecidos de alta qualidade. Você vai poder pôr na máquina, você vai poder isso. Eu ensino você como é que você usa a cor clara, como é que você usa a cor escura, justamente para proteger de supostas manchas.
Então, até as orientações de usar, né? Usar a cor, cada cor com cada tipo de comida, até isso eu fazia. E fazia com que o cliente olhasse para mim e falasse assim, puxa, ela sabe do que ela tá falando. Puxa, eu senti confiança em você. Puxa, eu fui lá na outra, pedi um orçamento, ela me deu um orçamento e ponto. Quando eu falei que ela não queria, que eu ia pensar, ela falou, então tá bom, estou à disposição. Você não. Você perguntou, você quis saber, você me orientou, você, mesmo sem saber se eu ia comprar, você falou pra mim como que eu poderia lavar de forma mais simples, como é que eu poderia usar no dia da macarronada, no dia da feijoada, no dia do risoto. Você entende do que eu estou querendo comprar. Você realmente tem interesse em mim. E aí, meu amor, aí a venda sai. Às vezes ela não sai num primeiro momento. Às vezes a pessoa ainda vai dar um rolê lá fora para ter uma experiência ruim. E ela volta. Por quê? Porque o meu interesse não é só que ela compre, não é só enfiar uma venda goela abaixo da cliente. O meu interesse é que ela entenda o potencial em cima desse investimento que ela vai fazer na vida dela, na vida da família dela. O quanto isso vai trazer de benefício para ela, de benefício coletivo, de benefício pessoal, individual. O quanto ela vai economizar de tempo, de energia e até de dinheiro. Porque eu tô falando para ela que se você comprar essa peça de roupa de mesa minha, você compra uma e leva duas, que você pode até combinar numa terceira opção na mesa, e você não vai precisar comprar um prato novo, nem um copo novo, nem uma taça nova. Você vai poder usar o que você tem. Que você não vai precisar perder horas deixando de molho, esfregando, parando o que você está fazendo para tirar mancha, porque o tecido que eu trabalho é de altíssima qualidade e eu vou te ensinar a usar. Você não vai cair naquela besteira de comprar um kit branco e comer macarronada. Eu não vou deixar, eu vou te orientar antes para te proteger, para proteger essa peça, para proteger a integridade do seu investimento. Para macarronada eu vou orientar você a comprar algumas outras, eu tenho outras opções. Entende? Então olha só, você precisa entender esse ponto para que você seja muito boa naquilo que você está propondo. Então, você quer fazer vendas e que as vendas sejam boas? Seja boa numa dessas coisas. Escolha capa, americano, o que você gosta mais de fazer? Eu me apaixonei pela capinha na época, 2015, que explodiu as capinhas aqui. Eu me apaixonei por quê? Porque eu também era uma pessoa que não tinha dinheiro, eu também não tinha espaço, eu também não tinha louça. Então, para mim, aquela realidade era muito forte. E eu realmente fazia uso das capinhas com a louça que eu tinha, com as coisas que eu tinha, com os únicos parzinhos de talher que eu tinha, com a tacinha na Dir Figueiredo, que era que eu podia comprar. Comprei no mercado de atacado. Eu paguei acho que R$4 em cada tacinha. Comprei 4. Era o que eu tinha. Então, eu olhava pra mim e criava pensando, poxa, faz sentido isso pra mim. Faz sentido isso pra minha cliente que falou, assim como eu, que também não tinha louça, que também não tinha mesa, né? Teve umas amigas aqui que falaram de mesa. Quanto tempo eu também não tive mesa e fiz as minhas mesinhas, né, na bancada, né, no como é que chama? No buffet. Não é porque você não tem mesa que você não tem uma bancada. Não é verdade? Principalmente em apartamentos. Tá? O fato de não ter mesa não significa nada. Qualquer bancada serve. Não é? Então, dá para você criar muita coisa. E você vai vender aquilo que vai atender melhor as objeções do seu cliente. Ah, mas eu fiz, coloquei lá e ninguém falou nada. Pois é,
você precisa falar sobre o assunto, criar os conteúdos, chamar as pessoas para conversar, você precisa mostrar, você precisa estar presente na sua loja virtual, na sua rede social, criando esse tipo de conteúdo para atrair o público, senão o público não vai ser atraído, ele não vai vir, tá? Ele não vai vir. A amiga tá falando, muitas se alimentam no sofá da sala. Ó, esse é o tipo de pessoa que você precisa orientar que sofá da sala não é lugar, né? Não é o lugar. É lugar de estar, de comer é junto, né? É numa mesa, numa bancada. É importante que as pessoas, né, tenham essa consciência de que pelo menos, né, uma bancadinha ela precisa ter, tá? Se a cliente não tem absolutamente nada e não tem a intenção de ter, tem duas coisas, tá? Que você precisa prestar atenção. Primeiro, tá? Se a cliente não tem a intenção de ter, ela não vai querer comprar de você e você não tem que mirar nesse tipo de cliente, porque ela ainda não tem consciência da importância da mesa. Agora, se a pessoa não tem, mas ela tem uma bancada na cozinha, você precisa orientar ela a comer sentada na cozinha e não de frente para uma TV. Porque a partir do momento que você está de frente para uma TV, você está dispensando a atenção de estar com outro ser humano. E para isso você não precisa de mesa posta, né? Para isso continua vivendo nesse ostracismo e segue a vida, né, comendo e engordando, que é o que é. É o que é, tá? Então, vocês precisam separar um tipo de cliente, né? Tem cliente que não é para vocês. Se a pessoa não teve o interesse de entender que estar à mesa é importante, mesmo que seja uma bancada, se a pessoa não teve essa clareza, ela ainda não é cliente para você. E você pode trabalhar com conteúdos para trazer essa clareza do quanto é importante ela estar, pelo menos, na bancada da cozinha. Eu tenho uma bancada na minha cozinha. Quando eu não estou na mesa lá do lado de fora, eu estou na minha bancada na cozinha. Sento eu e o Marcelo. E eu, às vezes eu sento sozinha. Mas eu sento ali para comer. Não de frente a uma TV, não fazendo qualquer outra coisa. Eu sento para dar atenção para mim, para o meu corpo, para o alimento, aquele momento. Tem um cliente que não quer sair da frente da TV. Não é teu cliente. Abra mão dele, não gaste energia com ele. Deixa ele ter o seu, a sua experiência ruim, né? De estar se distanciando da família, de estar comendo sem observar o que está comendo, sem estar saboreando, de estar diante de uma televisão só botando aquela coisa para dentro, engordando e adoecendo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, tá? Mas construa conteúdos para trazer clareza, porque o lugar de sentar para ter uma refeição é na mesa. Lugar onde as pessoas precisam estar para se relacionar é na mesa. E quando você está sozinho, você está se relacionando com você mesmo e com Deus. É um ato de amor. Você faz a mesa para você, pode ser uma mesa simples, mas é aquele momento, é o momento de você comer a comida, que é aquela comida que vai te nutrir. É um momento que você vai refletir sobre o seu dia, sobre a sua manhã, sobre, né, as suas questões. É um momento que você vai agradecer. É o seu momento. Seja ele compartilhado com outras pessoas ou seja ele compartilhado com Deus. Porque sozinha só fica quem quer. Tá? Então, observem o tipo de cliente que vocês estão trabalhando, né? Quando vinha, sempre aparece uma ou outra que não tem mesa. A questão não é a mesa. A questão é o que está aqui dentro. Eu fiquei sem mesa durante muito tempo. Inclusive, comi muitos anos em mesa de plástico. Mesa de plástico mesmo, aquelas mesas brancas de bar, tá? E sempre tive clareza da onde eu tinha que estar, né? Então, falta clareza. E quando falta clareza, não tem prioridade. Se a pessoa não quer, é porque ela não é o seu cliente ainda. Ela não tem, ela não sabe, tá? Olha lá, olha que bonito aqui, ó. A amiga tá falando aqui, ó. Com você que comecei a reunir a família na mesa, né? Quando alguém vai para um outro cômodo da casa para se alimentar, as crianças cobram uma outra, que é para fazer as refeições na mesa. E isso é tudo muito maravilhoso. É isso mesmo, tá? E aproveite esse momento de mesa para conversar.
Aproveite para perguntar como é que eles estão indo, como é que eles estão indo na escola, né? Aproveita para dar risada, para fazer piada, para deixar o dia leve, né? Mesa é um lugar de acolhimento, onde as pessoas precisam se sentir seguras. O primeiro ato de segurança da mesa é o alimento, né? A pessoa o filho, a criança que está sendo alimentada, né? Lá no psicológico dela, lá no inconsciente dela, no subconsciente dela, ela se sente bem cuidada e protegida, ela se sente segura, né? Uma criança bem alimentada se sente segura, e bem alimentada não significa comer muito, bem alimentada significa comer correto, fazer boas escolhas, né? Então, na hora de você fazer a mesa posta, né, um segundo passo, uma outra etapa, né, e é depois, né? É você zelar pelo que você está pondo na sua mesa, né? Que tipo de alimento que você está colocando na sua mesa, né? Tá descascando mais e desembalando menos, né? Ou é tudo muito fast food, ou é tudo muito coisa feita, coisa rápida, ou é tudo muito, né? Você sabe do que eu tô falando. Valesca, mas eu não tenho tempo, tudo. Então, começa a adequar, porque como eu sempre digo, a questão não é tempo, é prioridade. Tá? Se você não tem prioridade, você não arruma tempo, tá bom? E não precisa ser radical, de um dia para o outro muda tudo. Muda um pouquinho por vez, né? Começa tirando aí o refrigerante, né? Começa deixando o refrigerante, por exemplo, só pro final de semana, né? Começa tirando, né, o doce, né? De todas as refeições, substitui o doce por uma fruta e deixa o doce pro final de semana, né? Começa a mudar isso, seus filhos vão agradecer você no futuro, com certeza. Desintoxica a tua família, né? Desinflama aí os seus filhos, que podem estar aí com dor de cabeça, dor, né, nas articulações, e você nem tá sabendo que é o que você, mãe que ama tanto, tá dando para eles comerem, tá? Então a mesa posta, ela é ela é tão rica, porque começa com você se relacionando. Então você faz por amor a você, por prazer de estar ali, de se dar aquele momento, né, de especial, porque você merece. Estende isso para tua família. A tua família se sente acolhida, se sente amada, se sente especial, né? E daí você começa a evoluir, né? Trazendo conversas mais saudáveis, trazendo momentos mais leves, reflexões relacionadas muitas vezes a palavra de Deus, né? Aqui em casa é batata. Sentou para comer, né? Não dá 10 minutos, a gente já começa. Marcelo solta alguma coisa, muitas vezes eu solto alguma coisa, e a gente começa a falar ali de algum aspecto de uma passagem, do que está acontecendo no mundo relacionado à Bíblia. A gente sempre traz um contexto espiritual à luz da palavra para conversar com eles, para perguntar para eles o que eles acham, se eles já viram isso. A gente cita para eles, tá escrito lá assim, assim, então fazemos reflexões em cima do que tá escrito. De domingo aqui, todo domingo o assunto aqui é o Apocalipse, é muito engraçado. A gente nem marca, né? Mas assim, sentou os 4 na mesa, né? Porque o Pedro só vem de domingo almoçar aqui, né? Todo domingo, vai daqui, vai dali, a gente já cai no Apocalipse. Então, assim, que tipo de alimento você tá levando para sua mesa, tá? Então, isso são conteúdos, minhas queridas, que você pode trazer para dentro da sua rede social com o objetivo de dar luz, trazer luz ao entendimento de quem vai comprar. Porque muitas vezes a roupa de mesa é o pano de fundo para que as pessoas sentem e simplesmente se relacionem. Consegue entender? A roupa de mesa é o pano de fundo, sabe assim, é o motivo básico. Vou sentar lá porque minha mãe fez a mesa posta. E dali sai conversa, dali sai as pessoas que são alimentadas fisicamente. E se você for uma pessoa esperta, você vai trazer um alimento muito mais poderoso, muito mais engrandecedor, muito mais rico, que é a palavra de Deus, de alguma forma, de forma leve, né? Para que eles tenham esse contato.
Porque, infelizmente, né, na correria do dia a dia, o que as pessoas mais negligenciam é o que Deus deixou pra gente como uma direção de princípios morais, éticos, sociais, né, de bondade, de amor. Né? E isso tem sido deixado por causa da correria. Né? Então, a mesa aposta, ela é a oportunidade que você tem de marcar os seus filhos, né, com o que é bom, o que é reto, o que é justo e o que vai protegê-los, né, no dia mal que eles vão ter na vida. Porque sim, né, todas as pessoas vão passar pelo dia mal. Né? A palavra fala, né, nesse mundo nós teremos aflições. Mas só vai ter bom ânimo quem conhece a palavra, meu amor. Porque como é que você vai ter bom ânimo e saber que você no final vai vencer? Porque Cristo já venceu se você não conhece a palavra de Deus. Não tem como. Então, se você tá aí desesperançosa, né? Se você sente e chora, se você tem cliente que tá passando por dificuldades, leva essa verdade para ele de alguma forma, de uma forma muito leve, né? Começa com a mesa aposta e estende isso através dos seus conteúdos, porque a mesa, a primeira referência sobre mesa, tá aqui. E se você ler a Bíblia, né, e buscar dentro dela, existem inúmeras referências falando que a mesa é lugar de comunhão, é lugar de compartilhar, é lugar de relacionamento, é lugar de falar de coisas sérias, é lugar de se sentir seguro, é lugar de resgate, é lugar de cura, é lugar de prosperidade. Se você não tá à mesa, você tá perdendo tudo isso. Então, tudo isso tem que estar aí relacionado com o seu dia a dia, com a sua verdade. Se você precisa viver isso. Agora, se você vai vender mais capa de suplá, mais americano, depende de como é que você quer ajudar o seu cliente. Você não pode querer ajudar o seu cliente com o que está na tua cabeça. Porque cada cliente tem uma história para contar diferente. Começa a perguntar para os seus clientes, começa a listar as objeções, começa a se colocar no lugar do seu cliente. Se coloca no lugar do seu cliente. Seu cliente fala assim, ó, eu não tenho espaço no meu armário. Se coloca no lugar dele e pensa, como é que eu vou resolver isso? Eu não tenho máquina de lavar, por isso que eu não posso comprar. Se coloca no lugar do seu cliente. Eu não tenho louça. Se coloca no lugar dele para tentar resolver. A hora que você fizer isso, eu tenho certeza que você vai começar a vender. Porque a hora que você falar, eu tenho uma solução para você, assim, 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 eu já vivi isso, comigo foi assim, mas valeu muito a pena. Se você falar com ele da experiência que você está vivendo, ou da experiência que você propõe para os seus clientes, eles estão vivendo, ele vai ter desejo de ter contato com isso e ele vai passar a dar prioridade a isso na cabeça dele e ele vai arrumar o dinheiro e ele vai comprar. Então, por isso que é muito importante que as pessoas tenham clareza. E para ter clareza, você precisa se comunicar. Não tem como você fazer isso tudo 007, fazendo as peças e colocando foto. Tá? Não vai vender. A Leide, 21 dias de cura. Ah, que delícia. A Leide deve estar, né? Deve estar... Tá fazendo MBV, Leide? Fala pra mim, é uma bênção, né? Esse curso é mais que vendas, que bom. É mesmo, viu? Olha aqui a amiga falando. Minha mãe não colocava a refeição na mesa sem que a mesa estivesse forrada. Podia estar bem surrada, poderia ser de plástico ou tecido, né? E nós nos divertíamos e meu pai conversava muito com a gente. Isso é muito especial, gente, tá? E isso está sendo perdido, engolido aí pela correria do dia a dia. O seu cliente do outro lado tem uma história, ele tem uma dor, e você é a pessoa, né, que ele escolheu para ajudá-los, né? Viva isso na sua vida, né? É uma das coisas que eu quero muito, muito, é que as pessoas, antes de começar a vender, elas vivam. Porque esse brilho no olho, isso vem da sua vivência. Se você não viver, você vai ser uma vendedora assim, pobre de conteúdo, pobre, né, de argumento, tá bom? É MBV, né? MBV é uma bênção, gente, é uma bênção.
Tem alguma ex-aluna aqui? Se você é ex-aluna, presta atenção. Se você é ex-aluna, manda uma mensagem no meu direct falando, sou ex-aluna, a gente tem um programa aqui, né, para trazer uma ex-aluna de volta, sem precisar comprar o curso de novo, tá? A gente quer muito te ajudar a continuar. Gente, 1 ano, né, passa muito rápido. O nosso dia a dia engole a gente. Muitas vezes você vai precisar de mais de 1 ano, né, para se desenvolver, sem contar que caminhar sozinha é muito ruim. Então, se você é uma ex-aluna, manda uma mensagem no meu direct falando, eu sou ex-aluna, me manda o seu WhatsApp com DDD, porque você não vai precisar comprar o curso de volta para voltar. Nós temos aqui um programa, Volta Amiga, e eu quero muito ter você de volta aqui junto com as alunas, com a minha equipe, tá bom? Bom, dito tudo isso, eu vou te dar aqui uns minutinhos para você me mandar a sua pergunta, e a hora que eu terminar, que a gente fechar essa live, fica aqui, calma. Eu vou deixar a live 1 hora no ar. Ela precisa ter pelo menos 50 comentários, 50 compartilhamentos e 50 salvamentos, tá? Dentro dessa 1 hora, você precisa ir lá, fazer o seu comentário, salvar e compartilhar com algumas pessoas. Senão, eu vou ser obrigada a tirar a live do ar, porque senão o Instagram não me divulga, ele acaba fazendo com que as pessoas não vejam a aula, tá bom? Se você fizer isso, a aula vai ficar gravada até às 19 horas. Se você não fizer isso, 12:00 eu vou tirar a aula do ar, tá bom? Outra coisa, eu vou fazer o Fada Madrinha e você vai poder participar do Fada Madrinha escrevendo qual curso você quer da Divino Arranjo e qual é o desconto que você quer, tá bom? E aí a gente vai fazer uma análise aqui. Manda seu WhatsApp pra gente poder te chamar, tá? Que mais? Isso é o meu presente do mês de outubro rosa pra você. Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó, as perguntinhas. Como fazer mesa aposta para quem mora só? Lucy, né? Eu dei uma aula um dia desses falando sobre isso, tá? E eu falei isso hoje aqui. Eu acho que talvez não tivesse aqui ou não prestou atenção, tá? Ninguém fica sozinha. Só fica sozinha quem quer, tá? Se a pessoa mora sozinha, o que impede essa pessoa de ter o autocuidado, de sentar e fazer uma mesa para ela? O que impede? Tá? A única coisa que impede é a falta de amor próprio, tá? Então, se uma pessoa mora sozinho, é muito importante que você oriente que ela precisa exercitar o amor próprio. Então, sentar, colocar a mesa para ela, fazer aquele carinho para a pessoa dela é fundamental para que ela tenha saúde emocional. E sozinha ela nunca vai estar. Porque se ela se assentar fazendo aquela mesa para ela, certamente Deus estará com ela. E ela pode ali ter um momento incrível com Deus, né? Ela pode ali ter um momento de agradecimento, ela pode ali ter um momento de comunhão, de oração, de entregar o coração dela ali para Deus, de conversar, ter o devocional dela, né? Então, estar sozinha, né, é uma ficção. Porque se ela se der, né, a devida atenção, ela vai pegar esse momento para exercitar o amor próprio. Querida, todo mundo precisa se amar. Todo mundo precisa ter um momento próprio seu. Você, né, para pensar como que é o seu dia. Se os seus dias forem dias que você não para se fazer um carinho, você não para comer uma coisa que você gosta, você não para. Ó, quem tá querendo voltar, tô printando aqui, tá? Pra gente chamar depois, tá? Você que quer voltar, manda um direct pra mim, mas eu tô anotando aqui, tá? A gente vai te chamar. Então, olha só, você que tá sozinha, o que te impede de você ter um momento bom e agradável com você mesma? O que te impede? A correria do dia a dia?
Porque ninguém vive bem sem que, presta atenção, sem que você se dê o mínimo de atenção. Então é aquele banho, né? Tem gente que gosta muito de, poxa, o meu momento do banho é o meu momento especial, né? Não é o meu, mas assim, existem pessoas que, poxa, preparam aquele banho, né? Coloca ali uma velinha dentro do banheiro, põe aquele, né, aquele aromatizador, faz daquele momento do banho o momento dela. Um momento de relaxamento, que ela se dá aquele carinho, que ela passa aquele creme, que, poxa, ela né, faz aquele ritual. Tem pessoas que faz aquele ritual quando vai fazer a sua própria comida. Então a pessoa vai fazer aquela comida, ela vai ter aquele momento, né? Ela não tem pressa, ela vai fazer ali aquela coisa que não só vai nutrir, mas vai, né, vai ser servido numa mesa especial só para ela. Tem pessoas que vão ter o seu momento naquele horário em que ela parou ali, aqueles 15, 20 minutos, sentou com um cafezinho para dar uma folheada num livro. Aqui, ó. Eu vou dar uma folheada nesse livro, aqui é os meus 15 minutos do dia. Tô aqui, meu livrinho, tá me fazendo tão bem. Tem gente que vai se dar aquele momento de carinho, puxa, uma vez por semana, faça chuva ou faça sol, não importa. O dinheiro da minha manicure e da escova do meu cabelo é sagrado, porque aquilo faz bem pra mim. Eu vou me dar aquele momento, toda semana eu tenho... Você entende? O ser humano precisa disso, você precisa de atenção. E não é dos outros, não, é de você pra você. Não queira dos outros aquilo que você não faz pra você. Não queira que te deem atenção se você não se dá a mínima atenção. Né? Não queira que notem que você engordou, emagreceu, tá com o cabelo mais comprido, tá com o cabelo mais... Se você não cuida, é você que tem que ser a primeira pessoa. É isso que Deus quer da gente. Olha só o que fala a palavra de Deus, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Então você que mora sozinha, você tá se amando? Porque se você tá fazendo as coisas pros outros, mas não tá fazendo pra você, será que você se ama mesmo? Será que tá valendo a pena? Porque provavelmente você vai ser uma pessoa ressentida, que vai falar no futuro, eu fiz tudo pra todo mundo e não tenho nada, ninguém me ajuda e olha como eu tô. Mas você podia ter feito pra você. Ninguém te impediu. Você podia ter sentado na sua mesa e feito a sua refeição diariamente ali, 15, 20 minutinhos só seu, com aquela roupinha de mesa fofa, que era a sua cara. Você podia. Você podia ter ficado ali no fogão, fazendo a sua comida, estendido ali um horário, uma comida mais saudável. Você podia ter feito isso por você. Você até gosta de fazer, mas estava lá fazendo coisas para os outros. Dizendo que é boa, mas sendo a sua maior inimiga. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus nos ensina. E Ele fala categoricamente que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Como é que você está se amando? Ei, você que mora sozinha, como é que você está se amando? Eu tô sozinha, nem ligo. Não, você não tá sozinha. Existe um Deus presente na tua vida, Ele tá aí. Muito embora você às vezes não ouça, não veja. Vamos fazer do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, os nossos melhores momentos. Sabe por quê? Porque a vida não é feita de aventuras, a vida é feita do dia a dia. Lá no fim, é o dia a dia que a gente vai olhar para trás e falar, meu Deus, perdi minha vida, podia ter vivido e não vivi. Podia ter feito e não fiz. Não foi nos dias das aventuras, foi no dia a dia. Então, o que você está fazendo aí no seu dia a dia? Onde você está colocando a sua atenção? Onde você está colocando, né, a sua prioridade? Porque se a sua prioridade não é ser feliz, se tratar bem, para que você seja uma pessoa que tenha condições de cuidar das outras pessoas quando for necessário, se você não está fazendo isso, você está doente.
E uma pessoa doente, com o tempo, né, tende a adoecer outras pessoas também. O fato de você estar sozinha não significa que você não precisa se amar. Afinal de contas, quem é que vai amar alguém que se odeia? Que se pune? Que se priva? Você quer o amor das pessoas? Começa honrando a vida que você tem, a casa que você tem, a estrutura de vida que você tem. Porque se você for fiel nisso, Deus vai acrescentar muitas outras coisas. Agora, se você não honra absolutamente nada do que você tem, você vai ficar repetindo essa história por muito e muito tempo e às vezes a vida vai passar. E lá no fundo, lá no final, você vai falar, meu Deus, não vivi. Eu vivi para os outros, eu fiz para os outros e tô aqui, sem nada, sem ninguém. Não comi o que eu queria, não fiz o que eu queria, não me dei o tempo que eu queria, não li o livro que eu queria, não fiz a massagem que eu queria. E acabou. Porque não se engane, minhas queridas. A gente só tem uma vida. Uma chance. Até porque nunca ninguém voltou para contar para você, de verdade, que você vai ter outras chances. Essa vida, ela é única. Como é que você está vivendo a sua? Demorei para entender isso também. Eu precisei bater um pouquinho mais dos 40 anos para entender que a gente não tem tanto tempo assim para desperdiçar e que a gente precisa viver. Se o nosso trabalho é levar vida para a vida das pessoas, vamos viver. E vamos falar daquilo que a gente vive. E não precisa ser perfeito. Porque nem todo dia vai ser igual. E vão ter desafios. Mas a questão é, você vai vencer? Entendeu? Queridas, eu amo demais vocês. A Mesa Aposta me deu a oportunidade de levar mensagens profundas para as famílias, para as pessoas, para as empreendedoras, né? Eu tenho um propósito de vida claro, ganho com relação a isso, Deus me abençoa com relação a isso, mas isso é um trabalho. E você aí do outro lado, trabalhe em pró da sua vida, trabalhe em pró da sua família, trabalhe em pró de levar isso para a família das outras pessoas e você vai vencer. Quando? Eu não sei. Para cada pessoa é diferente, mas uma coisa eu sei. Se você levar isso para a vida de alguém e essa pessoa tiver a vida dela transformada e começar a ter um relacionamento com ela e com Deus, você já fez mais do que a maioria da humanidade dessa terra. Se você transformou a vida de uma única pessoa, não se preocupe, você vai ser honrada. Continue. O que você não pode é achar que você tem que só colocar o seu produto para vender e ele vai vender. Porque se o seu produto não vem carregado desse amor de transformação de vida, você só vai ser mais uma frustrada, sozinha, achando que é o mundo contra você, quando na verdade você não entendeu o propósito da sua vida aqui nesse mundo. O dinheiro é importante, o dinheiro é bom, ele facilita muito a vida da gente, mas ele não vem de qualquer jeito, ele não vem na mão de qualquer um. E ele não vem na mão de quem não trabalha. Começa pelo jeito certo, começa por você. Está desesperada para fazer dinheiro? Eu já tive nesse lugar.
olha para você primeiro. Cuida de você primeiro. Vai fazendo por amor. Vai se dando esse carinho. Vai investindo um pouquinho em você. Porque ninguém doente leva ninguém para lugar nenhum. Você precisa estar sarada, curada. Não é o dinheiro no bolso que vai fazer você prosperar. É você estar curada na alma que vai fazer você prosperar financeiramente. Cuida do seu corpo. Cuida da sua alimentação. Cuida do que você fala. Cuida do que você ouve. Se policia. A gente é aquilo que a gente consome. Para de consumir porcaria. Começa a ler coisas que interessam. Começa a ouvir coisas que realmente nutrem você. E você vai se tornar uma mulher extraordinária. Eu não tô falando que as coisas não vão acontecer, que as coisas ruins não vão acontecer, porque elas acontecem. Eu não tô falando que você vai estourar de vender e vai vender todo dia. Não é isso, porque para vender você tem que trabalhar. Mas a sua jornada nessa terra vai ser muito diferente. Você vai viver. Você vai ser feliz. Você realmente vai ser grata. Você realmente vai ter motivo para sentar de manhã na cama e sorrir. E falar, nossa, que bom que eu tô viva, que bom que eu tô enxergando, que bom que o céu tá azul. Olha essa flor, meu Deus, olha esse cheiro. Nossa, o dia tá tão bonito. Nossa, tá chovendo, tá tão gostosinho hoje. Olha, esfriou. Viva. Aproveite essa vida. Com tudo que ela tem. E você já vai ter vencido. Queridas, não sei para quem foi essa mensagem, eu não planejei nada disso. Mas eu confesso para você que essa é é o que eu vivo. Tá? Nem todo dia é assim, óbvio. Mas eu tenho condicionado a minha mente para isso todo dia. Não importa as circunstâncias. Eu tenho trabalhado nisso. E isso tem me feito muito feliz. Muito feliz. Tá bom? Ó, Deus abençoe vocês, tá? Ex-aluna, chama no direct, por favor. A gente quer você de volta, amiga. E fada madrinha daqui a pouquinho, daqui uns minutinhos lá no meu stories. Ó, um super beijo. Deus abençoe. Até terça que vem.